A paz do Senhor para todos. Aqui estamos para mais um momento de meditação da Palavra de Deus, estudo acerca da lição juvenis. Hoje vai ser a lição número 10. Estamos chegando ao final de mais um trimestre, pela graça do Senhor Jesus. E hoje a lição vai ser número 10, que tem por título A Dimensão Presente e Futura do Reino. Essa é a lição que nós vamos estudar neste domingo. Então pega a sua revista, pega a Bíblia e vamos juntos aprender acerca, do reino de Deus. Vamos orar? Amantíssimo Deus, Pai de toda graça e misericórdia, agradecemos por mais uma lição, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Pai, aprendendo, Senhor, acerca da Tua palavra, acerca do Teu reino. Senhor, seja o nosso orientador, o nosso mestre, o condutor de tudo. Que possamos, Pai, ao término dessa lição, agradecê-lo, Senhor, por ter falado aos nossos corações, por ter nos instruído acerca da Tua palavra. Muito obrigada pela vida daqueles que estão ouvindo, vendo este vídeo. Senhor, o Senhor conhece a necessidade dos meus irmãos e eu creio na vitória. Em nome de Jesus, amém. Então, lição 10 é a dimensão presente e futura do reino. A leitura proposta está em Mateus, capítulo 10, do versículo 5 ao versículo 15. Então vamos fazer essa leitura. Mateus 10, do versículo 5 ao versículo 15, diz assim, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, e nem entreis em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais outro, nem prata, nem cobre, nem vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno de hospedai-vos, aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar a vossa palavra, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. E em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Amém? E o versículo proposto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, que diz: Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. E essa lição de hoje, ela vai trazer o reino de Deus e este reino na sua dimensão, nas suas 2 dimensões, que é o presente e o futuro, E o papel da igreja nesse reino presente e qual o papel que a igreja terá também no reino futuro. Basta irmos à igreja, basta congregarmos, basta pregarmos, basta cantarmos. Não, Nós temos que entender que tudo isso faz parte, é claro, de uma vida com Cristo. Mas o que nos vale é saber que estamos nesse presente, vivendo este tempo presente, com Cristo reinando nas nossas vidas, sendo discípulos do Senhor, agentes de Cristo nessa terra. Mas há algo futuro, glorioso, nos aguardando. Há algo futuro, preparado para a sua igreja, esperando só apenas, a vontade de Deus para nos buscar e assim gozarmos eternamente daquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja na escatologia, no tempo futuro, quando Ele virá pela segunda vez para nos buscar, então, e para reinarmos eternamente com Ele. E o tópico número 1 diz: qual a natureza do reino de Deus? É o próprio Deus, na sua magnífica glória, se revelando, na execução de tudo. Na execução de tudo e na intervenção de tudo. Sabemos que Cristo está no controle de tudo.
Ele pode tudo e ele tem este poder, tanto na execução como na intervenção. O nosso Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle. E quando permitimos que Deus controle as nossas vidas, nos tornamos cidadãos do reino de Deus. Nos tornamos cidadãos desse reino tão maravilhoso. O nosso Cristo, ele tem todo o poder. E nós precisamos deixar que este Cristo poderoso reine nas nossas vidas para que então, possamos neste tempo ser agentes influenciadores de Cristo, agentes que propagam o amor de Cristo. Vamos ver Mateus capítulo 28, versículo 18. Mateus 28, capítulo 18, diz o seguinte, E chegando Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então o nosso Cristo tem todo o poder, tanto no céu quanto na terra. Tudo que está acontecendo está no controle de Deus. Tudo que está nas nossas vidas, tudo que somos, porque nós somos controlados pelo Espírito Santo de Deus. As nossas vidas foram entregues a Deus. Então ele tem todo o poder. Acalma o seu coração. O seu, o meu, o nosso Deus está no controle de tudo. Nada saiu do seu controle. O tópico 2, ele vai nos dizer o reino de Deus no tempo presente. Cristo veio, para nos proporcionar essa vida, Essa vida com a certeza de um futuro glorioso e eterno. Essa vida com a certeza da salvação. Já falamos em lições passadas acerca da salvação. Algo conquistado por Cristo na cruz do Calvário para os seus, Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Cristo nos amou, Cristo ele veio nessa obra redentora e nós precisamos aceitar Cristo e servi-lo neste reino ou então abrir mão desta tão maravilhosa e gloriosa graça e promessa de Cristo, que é a salvação eterna. Sabemos que o Império Romano, ele oprimia, e havia essa necessidade, havia essa grande expectativa de um herói messiânico que surgisse, então, para poder livrar ali o povo. E neste contexto, Jesus inicia, então, a sua pregação, chamando o povo para o arrependimento, porque uma vida com Cristo sem arrependimento não é uma vida com Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, nos arrependemos de tudo que fizemos e passamos a nutrir uma nova esperança, uma nova vida com Cristo. E em Mateus capítulo 4 e versículo 17 vai nos dizer justamente isso. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. O rei chegou sarando feridas, libertando. E neste tempo que vivemos, de injustiça social, econômica, falta de amor, falta de compreensão, nós somos chamados realmente para fazer a diferença. Vamos ver 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4... 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo 4, 1 diz o seguinte, Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então que nós não estejamos neste grupo, que os nossos ouvidos, os nossos corações, os nossos olhos, que as nossas vidas estejam focadas em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? E o rei chegou, nessa questão toda, salvando, sarando. E o nosso tempo aqui na terra está também chegando ao fim. Nós sabemos, vemos indícios de que breve Cristo vem nos buscar. Cristo vem nos buscar. O tempo nosso aqui nesta terra está chegando ao fim. E só vivemos contrário a toda essa injustiça, a todas essas falcatruas, a tudo isso, vivendo o amor de Cristo. Estando, com as nossas casas firmadas na rocha. Só assim podemos fazer e ser a diferença, neste mundo que necessita, de uma constante restauração, E nós temos, como agentes de Cristo, essa possibilidade de ter as nossas vidas restauradas, libertas, consagradas a Cristo. Aleluia! Glória a Deus! E o reino de Deus no tempo futuro. É o terceiro tópico da nossa lição. E pela escatologia entendemos que o reino futuro será quando Jesus vier.
né, para julgar o mundo. Mateus 29, versículo 30, diz o seguinte, ó, vamos ver? Abre aí a sua Bíblia, Mateus 29, versículo 30. Mateus, capítulo 29. Não, rapidinho, gente, não é Mateus 29, não. Eu anotei alguma coisa errada, só um minutinho. Só um minutinho. Mateus 24, desculpa, Mateus 24, versículo 30. Mateus 24, versículo 30 diz assim, ó: então aparecerá no céu o Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com o seu poder e com a sua glória. Então nós cremos nisso, é Mateus 24, versículo 30, tá? Corrigindo, não é o 29 não, é 24 e 30. E então nós aguardamos este Cristo que virá para nos buscar. E o nosso Cristo, ele triunfará sobre todo o mal. Neste tempo presente, somos gratos pela oportunidade de servir a Cristo, gratos por conhecê-lo, né, por sentir a tua presença, gratos por sermos agentes dele, discípulos do Senhor, servos do Senhor. Aqui nesta terra somos gratos, sim, mas o que nos alegra também é saber que um futuro glorioso nos espera e gozaremos eternamente com ele. Eternamente, não haverá mais choro, não haverá mais pandemia, não haverá mais isolamento social, não, gozaremos para sempre desta comunhão com Deus e com os nossos amados irmãos. Vivemos no presente, pregamos, cultuamos, nos alegramos, mas o nosso foco é a vida eterna com Cristo. É esse o nosso foco, morar eternamente com Cristo. E o quarto tópico vem dizendo: a igreja, uma expressão atual do reino de Deus. Somos, como igreja, como eu já disse, discípulos de Cristo, servos do Senhor, agentes do Senhor aqui na terra. Por isso que cada cristão tem uma grande responsabilidade. Há uma grande responsabilidade sobre a minha vida, há uma grande responsabilidade sobre a sua vida. Declaramos Cristo, propagamos Cristo. A nossa vida precisa ter essa identidade com Cristo. Ao olhar para mim, ao olhar para você, o mundo precisa ver Cristo. Precisa ver o amor de Cristo impregnado nas nossas vidas, nas nossas ações, nas nossas falas, no nosso comportamento, em tudo. Cristo precisa ser enxergado através de nós e nas nossas vidas. E é por isso que temos que ter uma vida, né, em constante oração e busca pelo Espírito Santo de Deus. Isso é primordial na vida de qualquer cristão, né? Orar, jejuar, ler a palavra, buscar cada dia mais ser cheio do Espírito Santo de Deus. Precisamos constantemente desta ação nas nossas vidas, até mesmo para termos uma vida espiritual saudável. Uma vida espiritual saudável. Como igreja, nós somos a atual expressão do reino de Deus aqui na terra. Devemos fazer a diferença nesse mundo. Em Mateus capítulo 5, vamos lá? Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, diz assim, ó: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre um monte. Vamos ao 15 também? Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão à casa. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo e precisamos exercer esta função. O mundo clama por socorro, o mundo clama por ajuda, e você e eu somos os discípulos do Senhor, os servos do Senhor, o sal desta terra, a luz do mundo. Precisamos fazer a diferença. Não nos vale viver e ser igual ao mundo, não.
Temos que ser a diferença e fazer a diferença. E o mundo precisa ver isso em nós, que o mundo veja em nós o amor de Deus e que este amor, né, possa fazer a diferença de quem se permita, né, que Deus entre no seu coração e assim reine. E concluindo esta lição, como igreja de Cristo, fomos chamados para fazer a diferença. Devemos em todo o tempo anunciar o amor de Deus, anunciar a volta de Cristo, anunciar esse reino futuro que nos aguarda, este reino glorioso e eterno que nos aguarda. Precisamos, né, proclamar Cristo para este mundo, alcançar vidas pelo poder da palavra de Deus. Nós pregamos, falamos, claro que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus, mas a nossa parte precisa ser feita, que é anunciar este preciosíssimo amor. É tempo, amados, de sermos sal e luz verdadeiramente nesta terra. Não podemos mais perder tempo. É chegado realmente o momento de nos posicionarmos cada vez mais firmes em Cristo Jesus, cada vez mais alicerçados na palavra de Deus, né? Cada vez mais fortificados na palavra de Deus e pela palavra de Deus. Precisamos verdadeiramente nos posicionar como servos do Senhor, como agentes de Cristo aqui na terra. Amém? Vamos então à correção do questionário desta lição 8? A primeira pergunta diz o seguinte: qual a abrangência do reino de Deus? É o próprio Deus se revelando, né, em sua glória e majestade, e acontece nos tempos presentes e no tempo futuro. O que acontece quando deixamos que a palavra de Deus domine as nossas vidas? Maravilha, né? Tornamos cidadãos do reino e passamos a viver os propósitos determinados por Deus. Cristo passa a reinar completamente, a nos direcionar. Amém? O que é a dimensão presente do reino de Deus? É Deus sarando as feridas, conduzindo, né, tudo conforme o seu querer. É Deus conduzindo tudo conforme a sua vontade, conforme o seu querer. É tempo de um reino que tem dimensões no plano espiritual. Estamos nessa terra, somos humanos, carne, né, e osso, mas também nós temos esse plano espiritual. Também vivemos espiritualmente e os espirituais discernem as coisas que são espirituais. Então nós temos aí essa grande também oportunidade, né, de sermos espirituais. O que é a dimensão futura do reino de Deus? É a dimensão escatológica do reino, né? É o porvir que está realmente nos aguardando. É quando o Senhor vai voltar para nos buscar. E assim moraremos eternamente com Ele. Não passaremos por nenhuma grande tribulação, não passaremos mais por nada. Estaremos reinando com Cristo para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. E por que podemos afirmar que a igreja é a expressão atual do reino de Deus? Porque é através da igreja que o reino exerce a sua ação nas vidas das pessoas. É através da igreja. Nós, como igreja, somos agentes de Cristo nessa terra. E é através de nós que outras pessoas vão ouvir falar do amor de Cristo, seja no louvor, seja numa palavra, né? O Senhor, Ele vai nos usar abundantemente. Amém? Foi um resumo desta lição. Crendo no Senhor, que em breve estaremos reunidos novamente, presencialmente. Mas enquanto estamos nessa quarentena, vamos seguindo assim, tá bom? Vamos orar? Amantíssimo Deus, graças te dou por mais esta oportunidade, ser com cada irmão, liberando vitória, liberando bênção, mais unção, e que possamos, Senhor, estar com os nossos corações e as nossas vidas focados em Ti, o autor e o consumador da nossa fé, crendo que em breve estaremos reunidos todos numa grande festa para eternamente viver a grandiosa